Para todos, Jesus nos abençoe. Para nós é aquele momento de muita alegria estarmos de volta para esse trabalho de estudar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina. Um livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Bom, gente, inicialmente gostaríamos de dar as boas-vindas para todos, para os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, amigos da FIAC que estão acompanhando a transmissão dos seus lares, e vocês que estão aqui conosco. Tem alguém vindo a primeira vez à casa? Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vindo. Bom, gente, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 3º. O tema da noite é perturbação espiritual. Nós vamos trabalhar a questão 163 até a 165. E eu vou começar fazendo a leitura das duas primeiras questões, porque a questão 165 ela tem um texto maior. Então vamos lá. Lembrando que a gente está trabalhando os aspectos da desencarnação, estão lembrados? O despertar dos espíritos no mundo espiritual. Então vamos lá. Questão 163, Allan Kardec formulou assim aos espíritos: deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Questão 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que segue a separação da alma e do corpo? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Observemos que o assunto ele requer bastante cuidado. E para que a gente, primeiro, não generalize o fenômeno da desencarnação. Por quê? O processo do despertamento no mundo espiritual, ele vai variar de acordo com o grau de evolução dos espíritos. O nível de compreensão da vida. E, obviamente, aqui agora a gente pode trazer um ingrediente importante: as informações quanto ao próprio fenômeno. Certo? Ou seja, quanto mais a gente estudar essa matéria, mais esta consciência vai nos auxiliar no momento em que vamos viver o processo. Bom, mas aí sempre chega a célebre pergunta:
Mas a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem consciência, não tem essas informações. Então, se a gente for trabalhar com dados estatísticos, o percentual de espíritas no mundo é muito pequenininho, não é verdade? Diante de outras religiões que são massificadas. Então, como que funciona isso em termos práticos? O espírita, aquele que tem consciência, ele pode se considerar um privilegiado? Essa pergunta foi feita para Emmanuel, e ela consta no livro Consolador. Eu fico devendo o número da questão, porque eu não tenho ela aqui agora de memória. Mas Emmanuel apresenta para nós uma reflexão importante, que encaixa aqui de uma forma perfeita. O que é mais importante é o desenvolvimento moral do espírito. Não é a religião que ele professa, certo? Porque se a gente partir do pressuposto que o indivíduo tem conhecimento do fenômeno, mas ele não tem uma envergadura moral suficiente para que ele possa lidar bem com o conhecimento por si só não vai resolver as questões do espírito. Fiz-me claro? Então não tem privilégio. Agora, é básico. Se nós estamos procurando estudar o fenômeno da desencarnação, o espírita consciente estuda o fenômeno à luz do Evangelho. O que significa isso? A proposta do Evangelho é iluminar a consciência e não o intelecto. Ficou claro? Ou seja, você estuda a matéria, mas você se vê vamos dizer assim, na contingência. Você se vê numa circunstância que favorece ou que chega até a impor, entre aspas, um comprometimento com o Evangelho, com a vivência dos postulados do Cristo. E quando eu falo Evangelho, repito, não estou falando aqui de escolástica, não estou traduzindo aqui necessidade de teologia, fazer exegese, nada disso. Evangelho aqui é a ciência do amor em bases operacionalizadas, que nos libertam. Fiz-me claro? Tanto é verdade que Jesus apresenta para nós uma condição espiritual importantíssima de ser valorizada, estudada. Que o reino dos céus não pertence a doutores. Que o reino dos céus é das crianças. É dos simples. Pegaram aí? Mas então o doutor está lascado? Ele está falando uma outra coisa. Ele tá nos alertando quanto ao perigo da intelectualidade. Porque você pode receber um conteúdo sagrado e transformá-lo numa projeção que, ao invés de libertar, aprisiona. Quer um exemplo? Eu chego aqui para vocês e começo a discursar falando que para vocês serem felizes, vocês precisam de fazer isso, 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 isso. Eu estou amarrando todo mundo. Como é que eu vou falar para você que você precisa fazer isso, isso, isso? Que autoridade que eu tenho? A vida é sua. Concepção é de cada um. Bagagem espiritual, maturidade é de cada um. O Evangelho diz assim, ser feliz. Aí você pode até falar assim, como? Vem cá. Nós podemos até dar algumas dicas. Por exemplo, acredita na vida. Você é pai? Invista nesse processo. Você é mãe? Vai lá. Acredite na sua missão. Aí são dicas. Peremptórias? Não. São dicas. Pegaram?
Ah, para ser espírita tem que fazer isso, roupa branca. E o centro é de mesa branca. Vocês têm observado que a FIAC é um centro de mesa branca? Lindas, não são? Bordadinha, bonitinha. Mas isso aqui não tem nada a ver, a cor da toalha, com ser um centro de mesa branca. Porque o centro pode ser de mesa branca, mas o outro centro que tem mesa preta dá de 10 em termos de evangelho. Você não tem que vestir roupa X, Y, roupa dessa cor ou da outra cor, para você vir aplicar passe ou receber o passe magnético. Você não precisa de utilizar daqueles recursos que nos vinculam psicologicamente às tradições religiosas para você estar em comunhão com Deus. Porque não foi Jesus quem apresentou nada destes paramentos para nós. Jesus não fundou religião nenhuma. Fundou? Que é isso, Carlos Alberto? Ele veio trazer o cristianismo. Opa! O que é cristianismo? O que é ser cristão? Vocês conhecem essa história? Eu vou dar uma dica. Leiam, mas não só leiam, estudem uma obra psicografada na década de 1940 por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel, intitulada Paulo e Estevão. É um verdadeiro código de vivência do cristão. Código no sentido de que ali nós vamos ter exemplos. E o livro, a gente sabe quando o livro é do alto, né? Você perpassa, ele te faz bem. Você pode até não entender muita coisa, mas ele te faz bem. Só de ter o livro ali com você, ele te faz bem. Porque vem do alto. Agora é livro para você a vida toda, muitas encarnações. E lá vocês vão encontrar uma história narrada por Emmanuel. Emmanuel teve essa informação na biblioteca, nas tradições do mundo espiritual, que a designação de cristãos, ela foi uma sugestão discutida entre os cristãos da época e foi uma ideia dada por Lucas, porque eles eram os homens do caminho, porque tinha a Casa do Caminho, que foi o primeiro núcleo de fraternidade real implementado na Terra, à luz do Evangelho. Jesus foi embora para o mundo espiritual e em Jerusalém os discípulos abriram um espaço para acolher os sofredores, para dar continuidade à obra do Senhor. Então o que aconteceu? Eles eram conhecidos como os homens do caminho. Até que Lucas, nós não somos seguidores de Jesus Cristo. Então por que nós não passamos a adotar o termo cristãos? Somos cristãos. Somos aqueles que seguimos e que estamos compromissados com a proposta do Cristo. Agora foi muito interessante, porque isso foi discutido na época. Eles se sentiram obrigados, compromissados, a serem dignos de serem tratados como cristão. Falar que o indivíduo ser tratado como tal era uma responsabilidade, porque eles conheceram o Senhor. Então hoje a gente fala assim, que a gente é cristão, ou que a gente segue outras religiões, muitas vezes de boca para fora, como se fosse um rótulo, um carimbo, alguma coisa que nos distingue na sociedade. E observem bem que incoerência. E por conta disso, os homens se tornam intolerantes. Então, independente se é cristianismo, se qualquer outra designação religiosa, todas elas apregoam a paz. Então, todo movimento de intolerância é deturpação dos princípios daquela religião. Quando um religioso fala mal de outra religião, ele está rasgando os princípios que deveriam nortear a vida dele. Porque Jesus diz para amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai falar mal do outro? Como é que você vai jogar bomba na assembleia do outro? Então, desculpem, eu preciso de trazer esse contexto, explicar alguns aspectos, porque isso é didático, até para a gente estar dentro desse contexto aqui. Então, quando nós procuramos viver, aplicar a doutrina
que nós elegemos como metodologia de vida, nós estaremos estaremos qualificando a nossa maneira de ser. E qualificando a nossa maneira de ser, que inicia pelo plano mental, o nosso mundo mental é a base de tudo. A filosofia ela tem que ser trabalhada na mente. Agora, ela se transforma em ciência quando ela desce para as mãos, para o coração. E mãos que eu estou dizendo é no sentido, no simbolismo dos sentidos. Do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Então, quando você opera com seus sentidos, ordenado por uma concepção de vida que propõe melhora, quando você opera assim, você estará guardando o que a mente está elaborando. Porque não adianta só ficar aqui na mente. Se você não pôr a mão na massa, você não vai fixar o que a mente está elaborando. É o princípio básico do aprendizado. Tem que pôr a mão na charrua, tem que pôr a mão no instrumento, tem que escrever, tem que usar a pá, enxó. Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a obra de Emmanuel, a obra não é do Chico. O povo agora está um tal de... O Chico Xavier disse. Aí, para quem conhece, para quem estuda, não, mas quem falou aqui foi Humberto de Campos, foi o Chico. Ah, não, essa frase é do André Luiz. Não, essa outra é do Emmanuel. Não, mas é Chico. O Chico foi um instrumento maravilhoso. E um dos princípios básicos da vida do Chico sempre era dizer: olha, os espíritos estão dizendo. Ele se apagava e o povo quer acendê-lo. É uma inversão dos procedimentos básicos da doutrina. Posso continuar? Então, o que é importante para a gente verificar é que quanto mais você colocar em prática o que você estuda, o que sua mente elabora, mais você vai construir esse aprendizado. E você construindo e repetindo, você vai como que argamassando, protegendo, fazendo que esse edifício realmente tenha bases sólidas. Então, eu estou falando aqui de princípios filosóficos e científicos. E a ciência passa pela aplicação, pela repetição, pela rotina, pelo hábito, uma série de procedimentos que tem a ver, certo? Ou seja, você vai se tornando um cristão de uma forma imperceptível, porque você está focando, você quer focar o bem. Pegou lá? Fora da caridade não há salvação? É isso. Então, se você é médico, se você é advogado, se você é do lar, se você é operário, se você é gari, se você trabalha no Ministério Público, se você é funcionário lá da prefeitura, se você não tem emprego, o que você estiver fazendo na vida, procure fazer com qualidade, procure fazer com amor, procure fazer com simplicidade, porque tudo isso vai nos libertando de uma forma gradativa, mas de uma forma muito especial, de todas as amarras que nos trazem perturbação. Na última semana, nós discutimos aqui a perturbação. Então, é a resposta à questão 63. Deixando o corpo, a alma ter imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então, nós falamos da perturbação. Estão lembrados? Ficar perturbado, ficar sem saber o que está acontecendo. Essa perturbação é um fenômeno quase que corriqueiro, no nosso estágio espiritual, evolutivo. Então, o espírito não desencarna e já fechou o olho aqui, já abriu de uma forma lúcida, com todo entendimento. Não é assim. Então, existe o torpor, existe um procedimento que, para alguns, é necessário que o espírito seja levado a um sono profundo, o espírito seja levado para um movimento em que ele gradativamente vai se despertando. É fundamental. É misericórdia com o espírito. Hoje eu dei uma bela risada. Eu escutei um companheiro contando uma história de um discurso de um político que ele foi numa região aí e ele foi falar que o indivíduo tinha falecido.
Aí o político, né, com toda aquela pompa lá, etc., ele falou assim, pois é, e fulano de tal acordou morto, porque ele desencarnou durante a noite. Então, o fulano de tal acordou morto. Aí o pessoal, no ambiente que eu estava, eles estavam achando muito engraçado, porque como é que você acorda morto? Aí eu pensei comigo, ai, que vontade de falar do Livro dos Espíritos, mas eu me contive. Eu fiquei quietinho, porque o ambiente não cabia, não é verdade? Mas o indivíduo pode acordar morto, e muitos acordam mortos, para não dizer que a maioria acorda morto. Por quê? Porque o despertar no mundo espiritual, ele envolve esse procedimento natural de se descobrir numa nova condição. Então, como a maioria da humanidade é ignorante com o assunto, o indivíduo vai receber um impacto. É um impacto natural. Agora, essa perturbação, esse fenômeno, essa descoberta, ela vai variar conforme o espírito, e essa questão 64 vai falar para nós sobre que vai depender da elevação da alma. Nós acabamos de ler. A elevação de cada um. O texto diz, aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente. Se reconhece. Bom, esse se reconhece aqui dá pano para manga também. Aqui nós vamos ler o texto chapado, objetivo, didático. Mas como nós estamos fazendo miudinho do estudo, a gente não tem pressa, ou vocês estão querendo saber tudo de uma vez só para se preparar para desencarnar? Não, não? Quer ficar aqui mais um pouco, não quer? Pelo menos até as 21 horas vocês tratem de ficar. Porque se alguém desencarnar antes de 21 horas, vai nos dar muito trabalho. Eu podia até eleger alguns aqui para levar o defunto, porque eu tenho que terminar o estudo às 21 horas. Agora, que legal desencarnar no Centro Espírita, hein, Dê? Olha que amparo. Tem um amigo nosso que desencarnou assim, irmão de Maurício, lá da GEAL. O irmão dele estava fazendo uma palestra, dizendo que teve um ataque do coração, desencarnou. Imagine que barato se acontecer isso aqui comigo. Hein? Quem que vai substituir? Você trata de pegar o vinho de luz aí, ó, leva a Casa Alberto. Vamos continuar, gente, até 9 horas. Mas tudo bem, eu acredito que não vai acontecer aqui por enquanto, não. Agora, vocês levam também aqueles que morreram junto com quem morreu. Porque senão a reunião não continua. Estou brincando com vocês? Estou brincando? Quem sabe eu esteja falando sério? Mas espera aí, eu estou estudando essa matéria aqui. Renata, se eu não entender essa matéria de uma forma prática, para que eu estou estudando isso? Eu estou perdendo meu tempo. Eu posso desencarnar daqui a alguns minutos. Só que a gente tem uma dificuldade, e essa dificuldade ela define o nosso nível de apego à matéria. E esse apego é que causa o sofrimento. Pegaram lá? O indivíduo desencarna. Vamos voltar. Ele desencarna. Então, ele vai experimentar o fenômeno. Ele teve um ataque fulminante. Pum! Aí ele vai ter um momento de ausência. Natural. Lembra que a gente semana passada estudou sobre a decapitação? Como um exemplo dado por Kardec? Ele vai ter um momento de uma ausência. Vai fechar, a luz vai apagar. Certinho? Mas essa luz vai acender. Quando a luz acende, é que vem o desafio para o espírito. Porque a desencarnação ela é muito simples. O ataque. Existem desencarnações, que, como nós estudamos aqui na última semana, que ela acontece antes, por exemplo, do próprio fenômeno físico. Lembra que eu falei do indivíduo que cai de uma determinada altura? Ele pode desencarnar no meio do caminho, antes de atingir o solo. Ele pode ter um ataque lá, já que a gente está falando ataque fulminante aí. Ele pode desencarnar antes. Existem espíritos que têm um nível de evolução tão interessante, tão superior, que quando são levados para determinadas, por exemplo, uma morte programada, por exemplo, um assassino,
alguma coisa assim, por merecimento, alguns milésimos de segundo antes do fenômeno, ele é retirado do corpo. Para vocês terem uma ideia como que o processo é. Agora, já outros vivem o fenômeno. Vê as labaredas subindo, quando é fogo. Então aí, observem, se eu for pegar apenas no fato, desencarnou, apagou, ele vai despertar. O despertar, então, vai envolver os procedimentos, os sentimentos, a sua estrutura íntima, porque a reação estará de acordo com o que nós elegemos como tesouros na nossa vida. Nós estudamos aqui durante 2 semanas a desencarnação da Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, estão lembrados? Lembram que a gente narrou? A mãe despertou no mundo espiritual, ela tinha 9 filhos. 9 filhos, sendo que alguns eram crianças. O Chico tinha 5 anos de idade. Qual que é a reação da mãe? Meu Deus. Mãe, né? Eu estou falando mãe. Tá bom, gente? Não é quem põe no mundo, não. Estou falando mãe. Porque atualmente tem muita gente que põe no mundo, mas não passa esse sentimento de maternidade. Ou costuma até passar durante um tempo. Voltando. O sentimento genuíno materno, a primeira expressão da mãe é: cadê meu filho? Agora, vocês imaginem. O espírito se descobre desencarnado. No caso da Maria João de Deus, foi muito legal trabalhar a desencarnação dela. Nossa, parece uma coisa fúnebre, né? Tétrica. O indivíduo está sentindo prazer com a desencarnação. Não, porque é uma história passada em 1915, setembro de 1915. Ela foi se despertar no dia 3 de novembro. Estão lembrados que a gente narrou aqui? Isso está no livro Cartas de uma Morta. Quem quiser saber mais detalhes. Mas voltando. Ela estava doente, tanto que eu contei a história, que no leito de morte ela falou para o filho, para o Chico, com 5 anos: meu filho, se alguém te falar que eu morri, não acredite, porque eu não vou morrer. Ela, no leito, estava dizendo aquilo para tentar trabalhar o psicológico de uma criança. Ela não tinha certeza que ela ia morrer, porque nenhum espírito tem certeza da morte, porque ele não sabe a hora. A não ser espíritos na condição de espíritos puros, como Jesus, que sabia, inclusive, como é que iria, qual que seria o fenômeno, como que iria acontecer intimamente, externamente. Mas isso é um assunto que não dá para falar, porque algumas coisas que a gente pode dizer aqui pode ser até especulativo e a grande maioria não vai entender. Vamos falar dos espíritos medianos. Nós podemos ter sensações, podemos ter impressões que vamos desencarnar. Isso é comum. É indivíduo que tem intuitivamente, já tem previsão. Em um determinado momento da juventude tem uma percepção. Eu convivia com um companheiro, na minha época de escola. Engraçado, hein? Puxa, eu lembrei dessa história aqui agora. E olha que tem tempo, hein? Eu convivia com um companheiro que ele, na juventude, ele falava assim: eu vou desencarnar com tantos anos e vai ser assim, assim, assado. Aí a gente ficava assim, como dizem os jovens, né? Para de show, desce do tamanco, peraí, chega de holofote. Porque tem umas pessoas que gostam também, né? De fazer o seu showzinho particular. E aí a gente fazia essas brincadeiras como jovem. Quando chegou na idade, obviamente que todos nós esquecemos, né, porque a gente conviveu quando jovens, eu perdi completamente o contato. Passou muito tempo depois, eu encontrei com um companheiro na rua. Aí, fulano, você sabe quem que morreu? Eu falei assim: ai, sei não. Tanta gente. Quem? Fulano de tal. Na hora que ele falou isso, instantaneamente eu lembrei dele falando. E olha que tinha passado mais de 30 anos. Eu lembrei na hora ele dizendo: eu vou desencarnar. Eu falei assim: peraí, ele desencarnou de quê? Como ele previu. Porque se fosse uma coisa que ele tivesse promovido, né, aí tudo bem, aí seria suicídio.
mas no caso ele desencarnou de acidente. Ok? Então, ele teve um flash e ficou alimentando isso de alguma sorte, mas não é que ele estava atraindo, porque alguém pode dizer, ele atraiu isso para ele. Não. Nós temos uma reencarnação, na nossa reencarnação, gente, existe um princípio importante para ser estudado. Se vocês quiserem detalhes, estudem a obra de André Luiz. Mas o assunto específico aqui é trabalhado no livro Missionários da Luz, quando fala do planejamento reencarnatório. Detalhe. Quando eu digo, se quiserem entender, estudar um pouco o assunto, leia a obra de André Luiz. Foi a primeira frase? A obra de André Luiz são 14 livros. Aí eu me referi aqui à quarta obra, Missionários é a terceira, né? É assim, Nosso Lar, Mensageiros, depois Missionários da Luz. Aí depois que vem Obreiros da Vida Eterna, não é isso? É isso mesmo. Voltando. Porque quando você estuda o Nosso Lar e vai ver, por exemplo, a última saga da obra, que é o último livro intitulado E a Vida Continua, você vai perceber que existem nuances que estão no último livro que explicam o que está no primeiro. Existem assuntos que estão no terceiro livro que o sétimo livro vai te ajudar a compreender. Por isso é que quem quiser estudar não vai se deter em um livro. Por exemplo, Nosso Lar, em tese, é o livro mais simples do André Luiz. É o primeiro livro. Não é esse, não. O Nosso Lar é o primeiro livro, é o mais simples, porque os outros vão ficando cada vez mais densos, com mais conteúdo, certinho? O Nosso Lar é uma obra que eu já tive a oportunidade de estudar ela em grupo, com pessoas amigas. Foi um dos períodos que eu mais aprendi André Luiz, estudando Nosso Lar. Óbvio que a gente buscava recursos nos outros livros, né, do André Luiz. Mas tem muita gente que acha que o livro Nosso Lar é muito fraquinho. É porque não sabe estudar. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Não é porque a gente sabe, não. Nós estamos aqui tentando estudar como que deve estudar. Entenderam? E cada página que tu abre, cada livro que você acolhe no seu coração, entra dentro dele. E tem gente que fala assim, eu gosto de ler 10 ao mesmo tempo. Você não está lendo nada. Pode até estar tirando o conteúdo dos 10, né? Pode sim. Quando tu pegar um livro, namora com ele, casa com ele, gera filhos com ele, depois você guarda ele com muito carinho, sabendo que depois você vai voltar. E quando tu voltar, você vai aprender muito mais. Deu aí? Eu estou dando várias voltas para falar que nós precisamos de estudar o fenômeno da vida. E não vai ser a toque de caixa que tu vai entender. Então eu estou falando de desencarnação, agora eu começo a falar sobre planejamento espiritual, ou planejamento reencarnatório. Todos nós aqui reencarnamos e passamos por esse processo. A não ser espíritos que reencarnam em processo de expiação densa, complexa, espíritos que reencarnam sem consciência que estão reencarnando e vão viver dramas gravíssimos, porque estão, por exemplo, com o campo mental desestruturado, com as tessituras do seu corpo espiritual completamente dilacerados. São espíritos que não têm condição mental de elaborar. Então, são trazidos para a reencarnação para viverem processos expiatórios, dramas complexos. Certinho? Mas a grande maioria dos espíritos nós passamos por um procedimento de preparação. E a preparação envolve planejamento. E planejamento se fala em princípio, meio e fim. Planejamento fala de metas. Aliás, tudo na vida, se não for planejado, a possibilidade de dar errado é muito maior do que a de dar certo. Ou não? Como é que tá? Eu gosto de falar das contas. Como é que estão as suas contas? Uma bagunça, Casalberto. Mas é lógico, você não planeja. Não vou discutir o assunto, porque o tema não é economia familiar. Mas eu aposto todas as minhas fichas que está faltando planejamento. Se a gente fala de planejamento profissional, planejamento na instituição espírita, nós temos que falar do planejamento nosso de vida.
Se a sua vida está bagunçada, começa a organizá-la. Ponto. Tem muita gente querendo resolver na base da mágica. Afirma Paulo de Tarso que os judeus procuram milagres e os gregos entender a vida. Nós não podemos, prestem atenção, nem só viver de milagres e também nem só de viver de entender a vida. Nós temos que buscar o tempero. Nós precisamos do judeu, no sentido do símbolo ou da caminhada que nos auxilia a abrir a percepção espiritual. Precisamos de intuição. Precisamos de trabalhar esse contato com a espiritualidade superior. Mas eu preciso também de entender o mecanismo da vida, porque quanto mais eu entender a vida, mais claras serão as inspirações que virão do alto. Mas eu sou um troglodita, não quero me movimentar para aprender nada. Que tipo de apoio espiritual que eu vou ter? Eu posso, talvez, me preparar para receber apenas bandagem, medicamento, né? Uma pomadinha ali, uma pílulazinha ali. Mas eu vou continuar precisando disso durante muito tempo, até que eu me coloque na condição de entender para que os espíritos me apontem caminhos. Ou seja, no primeiro momento eu como assistido vou ser atendido. Agora, eu vou deixar essa condição de ser assistido porque ninguém vai ficar o tempo todo precisando de ajuda. A ajuda chega para que a gente entenda o papel dela, a importância, e que a gente possa compreender que nós só vamos vencer os nossos problemas quando a gente deixar essa condição de receber para oferecer. Ponto. Posso mudar? Tudo para falar da perturbação espiritual. Então, se nós planejamos a reencarnação, o planejamento envolve, em alguns, ou numa boa parte dos processos, até o time que nós vamos voltar para o mundo espiritual. Você não vai combinar o dia, a hora, a estação, como é que vai ser. Mas existem alguns ajustes que têm a ver com ciclos, com determinados movimentos da vida. Por exemplo, você pode estar com um planejamento para desencarnar, igual esse companheiro que eu citei aqui, que foi jovem, mas faz de conta que o planejamento era para ele desencarnar com 50 anos. 50 anos. Só que quando chegou com 40 anos, ele começou a fazer opções de vida que foram opções que começou a trazer para ele, vamos dizer assim, um progresso mais eficiente. Ele começou a descobrir facetas que passam a ser para ele motivo de qualificação espiritual. Aí os espíritos, devia estar acordando. Bom, mas em tese tinha essa possibilidade. Mas a tendência era que ele rejeitasse. Porque os espíritos trabalham com probabilidades. Só que, em determinado momento da vida, ele resolveu agarrar a oportunidade. E resolveu se dedicar. Aí ele começou a dar um aceleramento interessante no processo evolutivo dele, que quando começou o indivíduo a se aproximar daquele processo que poderia, ou que previamente iria definir a partida dele para o mundo espiritual, ele foi adquirindo tantos métodos que a espiritualidade falou, não, para, que ele está indo bem. Vamos segurar a onda mais um pouquinho. Aí pode acontecer com ele uma chamada moratória espiritual. Pode. Porque se ele desencarna, e perdendo esse pique que ele adquiriu no processo evolutivo, para ele retomar isso numa outra existência ia demorar muito tempo. Pegaram lá a lógica? Aí os espíritos, não, vamos deixar ele aí mais um tempo aí, porque o menino está indo bem. Então entra aqui o chamado acréscimo de misericórdia. Eles não podem tirar da gente. Não pode tirar da gente essa oportunidade. Agora, o indivíduo tem a programação. Ele pode ter uma programação de desencarnar com 50
e começar a acelerar o processo para desencarnação muito antes. Pegaram ali? Aí, ao invés dele atingir pelo menos o que foi mais ou menos estabelecido, ele vai antecipar um processo de desencarnação. Aí o que vai acontecer com ele? Depois, ele terá, numa outra circunstância, de reencarnar numa categoria de espíritos intitulada pelo Chico, o Chico no sentido que ele que recebeu a informação, dos chamados completistas. Espíritos completistas. Quais são esses espíritos completistas? Aqueles que tinham uma programação e eles reduziram essa programação, desencarnaram na metade do caminho. Então, eles reencarnam para completar aquele processo que foi interrompido deliberadamente por eles mesmos, por opções. Isso vai nos explicar o porquê das desencarnações de crianças, de jovens. Os indivíduos que desencarnam no todo fulgor da maturidade, e a gente fala assim, meu Deus, mas foi tão jovem. Ok? Eu estou colocando aqueles acontecimentos que se dão pelas vias naturais. Não estou falando das escolhas indevidas que os indivíduos implementam na vida. Ficou claro isso aí? Ufa, Denise. Tenho duas perguntas, mas para começar, eu vou iniciar com a do Daniel Rosa de Assis. Ele pergunta: seria possível, no momento do retorno ao plano espiritual, encontrarmos com os que desprezaram nosso esforço em espiritualizarmos e os ajudarmos a vencer a perturbação que se depararão? Explica a pergunta. O Daniel, ele gostaria de saber se ao estarmos, quando estivermos no plano espiritual, se a gente pode ajudar aqueles que não valorizaram o nosso desenvolvimento espiritual. Eu entendi como se fosse algo de uma obsessão. Eu entendi isso. Deixa eu repetir, porque talvez eu não tenha me expressado bem. Olha só. Seria possível, no momento do retorno ao plano espiritual, desencarnamos. Beleza. Eu e você? Você e eu? Vamos juntos? Vamos embora. Ela falou, nós desencarnamos, não foi? Vamos lá, Denise. O povo está querendo saber. Encontrarmos com os que desprezaram nosso esforço em espiritualizarmos. Tá. Vamos pensar uma coisa. Essa pergunta, eu agradeço. Como é que é o nome do companheiro? Daniel Rosa de Assis. O Daniel é muito presente nos estudos. Vamos pensar uma coisa. Uma das questões que a gente precisa de começar a discutir é exatamente a gente pensar na nossa desenvoltura, nos nossos limites e nas nossas possibilidades. E começar a nos desvincular do outro. Porque quando a gente associa esse processo de evolução com o outro, nós costumamos a ter uma tendência de entrar na chamada vitimização. Nós costuramos as nossas obrigações, as nossas dificuldades, os nossos vícios, inclusive as virtudes, com o próximo. E eis um dos problemas gravíssimos que nós vamos encontrar quando desencarnarmos, lidar com esse vício. Nós não sabemos nos relacionar, a verdade é essa. Eu brinquei com você, nós vamos desencarnar juntos? Podemos agora, depois da reunião. A gente desencarna no mesmo momento, eu e Denise vai me dar uma carona. Denise, eu vou ficar até pensando de novo quando eu vou te pedir carona. Eu pego carona com a Denise, anel rodoviário de noite, sem iluminação, graças a Deus, porque Belo Horizonte é assim. Né? Você paga, mas não tem luz. Aí a gente desencarna junto, no mesmo instante. Vamos para o mesmo lugar? Qual que vai ser a perturbação dela? Qual que vai ser a minha? Vão ser a mesma? A gente está no mesmo carro,
como dizia os jovens, né? Eu brincava muito assim, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Quem gostava do Batman, lembra? No mesmo local. Mas a reação é diferente. Pode ser, e aqui nós somos amigos. Pode ser um casal. Vamos falar de um casal. Almas gêmeas. Eu brinco muito com isso. Vai os dois a passeio. Vamos fazer uma viagem comemorando 10 anos de casamento. Mesmo avião. Tuf, parou a turbina lá. Avião desencarnou 254. Dos 254, o casal de pombinhos. Chega no mundo espiritual. Costuma ser velado até de mão dada. Mas no mundo espiritual está cada um para uma banda. Eu gosto de brincar, só para a gente adocicar o aprendizado. Eu quero dizer o seguinte: quando a gente desencarna, quando nós estamos viciados nos nossos relacionamentos, o problema é acordar lá e a primeira questão que vem é exatamente o que tu alimenta. Pegaram aí, gente? Dependência é um problema. Então, quando eu for viver o fenômeno da desencarnação, se eu fui vítima, se eu estava num contexto ou outro, isto não é o mais importante. Pode até fazer parte do processo psicológico que o espírito vai trabalhar, mas é uma experiência, amigo. Essa experiência é sua. A dor é sua. Você não divide dor com ninguém. Você passa por um procedimento cirúrgico, está lá a família inteira te acompanhando. Por solidariedade. Mas a dor é sua. A desencarnação é sua. O despertar no mundo espiritual é seu. E não envolve terceiros. Porque é o fenômeno que vai te trazer a experiência. E nós precisamos dessa experiência, como precisamos da experiência de aprender a lidar com cada fenômeno da vida. Agora, quando no mundo espiritual eu passei pela minha experiência, porque aqui nós estamos falando do fenômeno da perturbação, certinho? Não é esse o contexto? Estou trazendo vocês de novo para o texto. Não é isso que nós estamos discutindo? Agora, lá no mundo espiritual, o indivíduo desperta, passa pela sua experiência, vai se adaptar, porque ele vai ter que viver agora numa nova vida. Nova vida no sentido de quê? Ele vai conviver com outras pessoas. Ele vai estar em outros ambientes. A concepção dele sobre a realidade da vida vai naturalmente ser balançada. Ele vai ter que rever uma série de questões, ressignificar. Agora, é o mesmo espírito. Do jeito que pensava, dinâmica do pensamento, dinâmica do sentimento, é a mesma. Só que você vai começar a perceber o seguinte, que se você tinha o nome de João, ser João, Manuel, Antônio, isso agora não faz diferença nenhuma. Se você era médico, se você era carpinteiro, isso agora não faz diferença nenhuma. Se você era pobre, rico, religioso, ateu, não faz diferença nenhuma. Porque agora o que vale é a sua... Oi? Não. Eu estou falando dos aspectos de posição, de condições que nós nos viciamos e nos apoiamos. Não é assim na sociedade? Nós não estamos viciados a analisar as pessoas pela roupa que ela usa? Não é assim? Pelo carro que ele tem? Muitas vezes, tem determinadas profissões que o indivíduo é obrigado a ter uma determinada vestimenta. Ele, por exemplo, trabalha na área comercial, ele lida com clientes de um padrão de vida, de recursos econômicos mais elevados. Ele é obrigado a usar uma roupa condizente com o ambiente que ele vai frequentar. Assim, você vai fazer um evento festivo, você tem que, se é um evento que as pessoas estão usando
um determinado tipo de terno, você vai usar esse terno até como profissional. Não é? Obviamente com algumas questões que vão demonstrar que você está ali trabalhando. E geralmente quem vai trabalhar não vai ter din-din para comprar o mesmo Armani, né? Mas assim, você está ajustado àquele contexto social. No mundo espiritual, isso tudo caiu por terra. Então, imagine, nós estamos viciados a esses paramentos, nós estamos presos a uma série de procedimentos que a perturbação que vai nos visitar é exatamente aquela que vai nos auxiliar a verificar que vivíamos num mundo de muita ilusão. Complexo o assunto, né? Fica parecendo que a gente está andando, cachorro querendo morder o mesmo rabo, né? O próprio rabo. Na roça a gente fala isso, né? Aí o cachorro vai tentando, vai rodando, não sai do lugar. Mas é porque a gente tem que abrir ângulos. Eu falo a mesma coisa com a tinta vermelha, com a tinta verde, com a tinta preta, e tem hora que não tem que ter tinta. Quando tu deita a cabeça no travesseiro, tu vai repousar à noite. Eu vou falar agora de um casal. Boa noite, bem. Boa noite, querido. Seja a designação romântica, carinhosa, ou cada um dorme virado um para o lado para o outro e nem boa noite existe. Tem umas histórias assim? Isso não me pertence. Mas faz de conta que nós vamos trabalhar no nível romântico. E o mundo está carente de românticos, né? Porque eu costumo brincar que quando você chega na porta do restaurante, um indivíduo com 55 que desce do carro para abrir a porta para a dama descer, pode apostar que é amante. Hein? Eu sei que tem muitos casais que o indivíduo não perde essa pose, mas a grande maioria, 6 meses depois, não bate a porta não, mulher. Tem uma história assim? Gosta mais do carro do que trata a companheira. Mas vamos pensar o seguinte, você deita a cabeça no travesseiro, boa noite, bem, boa noite, amor. Tá, e olha que eu fui pro casal. Porque o solteiro aqui não vai dar liga na minha história. Na hora que tu vira para o lado, simbolicamente, que você desconecta, que começa a acontecer o fenômeno da emancipação da alma, ali é você com Deus. É você com a sua realidade. É você com o seu mundo mental. Com tudo que nós fomentamos durante o dia e a vida, é a realidade que a gente vai encontrar. Observe quando a gente está passando por problemas. Como são os nossos sonhos? Como são os nossos sonhos quando estamos felizes? Quando estamos conquistando, estamos planificando, fazendo aquela coisa que a gente gosta. Como é que é essa realidade? É a realidade que ela é fomentada, os painéis eles são elaborados, mantidos, sustentados, né? Tudo isso por esse universo do qual nós somos Deus. Você é Deus. Sabia disso? Deus no sentido relativo. Você é o seu Cristo. Cristo é a presença de Deus em nós. Jesus, inicialmente, ficou conhecido como Jesus de Nazaré. É uma personalidade que viveu em Nazaré. A exuberância dele é quando nós estudamos o nome clássico do Jesus Cristo. É o homem que atingiu o ponto máximo da evolução e que o Cristo irradia dele. Mas você tem o seu Cristo. Cada um de nós temos esse potencial dentro da gente. Certinho? Ele diz assim, Jesus, eu e o Pai
somos um. Nós estamos longe de entender o que ele está falando. Mas dá para ter uma ideia. Quando você está feliz, quando você está em êxtase, que não tem como explicar o que é êxtase, né? É um grau de soberania espiritual que a gente tem em determinados momentos da nossa vida. É como se você estivesse dizendo assim: eu e o Pai somos um. Nós nos identificamos com Deus na felicidade. E aprendemos a chegar a Ele pela dor. E a dor aqui não é a doença. Eu quero falar da dor como aquela energia ou aquela circunstância que gera energia. O atrito. O atrito que gera luz. Certinho? Nós, quando vencemos os obstáculos e fazemos luz, nós estamos dando um salto de qualidade na nossa vida. Então não é possível evoluir sem trabalho, sem esforço, e sem se superar. A superação é que nos candidata, que nos posiciona na condição de filhos de Deus. O filho é aquele que herda os princípios e faz jus, se torna digno do que ele herda, não é verdade? Papai deixou uma herdade. O filho verdadeiro é aquele que vai dar continuidade ao que o pai deixou para ele. Nós, em determinados momentos da nossa vida, nós não somos dignos desta paternidade divina. Nós deixamos de ser filhos e passamos a ser servos. Você sabe que existe essa diferença? Paulo de Tarso fala para nós dela. O filho, ele vai ficar para sempre na casa do pai. Não é assim? Como é que é seu nome? Não é assim, Karina? Você sempre vai ser filha da sua mãe. Você pode desencarnar ou sua mãe pode desencarnar. Você sempre vai ser filha da sua mãe. Você pode vir a ter outras mães. Mas aquela mãe é a única. Ela é insubstituível. O seu pai é o seu pai. Não tem jeito de trocar de pai. Você pode até não ter identidade com seu pai. Identidade, afinidade, que eu quero dizer. Você pode ter um pai que foi biológico e não um pai espiritual. Na sociedade nós temos as famílias assim. Existem parentelas espirituais e parentelas corporais. Nós estudamos esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. A parentela corporal ela é transitória. Você está naquela família, mas aquela família ela não entra dentro de você. Pode ser? Existem pessoas que vivem esse drama. Reencarnaram lá, convive com 50 pessoas, mas se identifica com 2. Graças a Deus. Essas 2 é que dão força para que ela conviva com as outras 47. É assim que funciona. Agora, essa convivência complexa, ela é transitória. Isso tem prazo de validade. Aliás, toda relação que não tem base no amor tem prazo de validade. Então, por isso é que Jesus nos alerta para viver bem nesse prazo de validade. No capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus diz para nós reconciliar com o adversário, enquanto está a caminho com ele. O adversário, nós podemos encontrá-lo lá fora, mas o adversário mais complexo que nós temos que lidar é o que está aqui dentro. Não é o que está lá fora. O que está lá fora, pelas nossas viciações de comportamento, ele costuma ser o demônio. O demônio. Ele não sai do seu pé. É um adversário que você tem na cota de um adversário gratuito. Você abre a boca e já te deu um soco. Não precisa nem te falar. Ele já está se movimentando contra você.
Não encontramos pessoas assim? Mas por desconhecermos a importância desse indivíduo na nossa vida, nós nos criamos uma circunstância na qual nos tornamos vítimas. Existe a vítima de verdade e existe um processo de vitimização. É diferente. A vítima pode ser aquela pessoa que foi atacada numa situação, mas ela não necessariamente entra nesse processo de vitimização. Essa vitimização é uma máscara, é uma carapuça que a gente cria para a gente não enfrentar uma situação. É muito mais fácil você falar assim, fulano me persegue, do que parar para prestar atenção e estudar o porquê que existe essa perseguição. Se a gente analisa, se a gente para discutir com a gente mesmo, porque tem assunto que não dá para discutir com ninguém. Isso também é um desafio nosso na sociedade. Porque na vitimização, o grande lance é divulgar que você é a vítima. Porque, na realidade, você quer ser o mocinho. Você quer ser o personagem principal da história. Aí você conta para todo mundo que você é a vítima para tentar chamar a atenção de todo mundo para o seu lado. Isso é fugir de uma realidade pelo viés da ilusão. Chegará um tempo que a máscara vai cair. Nós vamos entender que foi pura perda de tempo. Porque não existe vítima em algoz, na verdade. Somos todos espíritos que estamos aprendendo. E numa convivência, é óbvio que vamos colocar para fora os nossos limites e os nossos potenciais. Certinho? Quando eu coloco os meus limites, por exemplo, o limite ele pode ser a inabilidade. Eu não sei falar. Nós convivemos com pessoas na sociedade que são pessoas de caráter extraordinário. São pessoas de boa índole. Mas são pessoas inábeis para conversar. Não sabem se expressar. Está pensando uma coisa, mas na hora de falar é tão atabalhoado que dá medo. Nossa, mas como que fulano é violento? Como que fulano é bruto? Na realidade, ele é como... É aquele indivíduo que caminha trôpego. Tem perturbação que a gente vive na madrugada, né? Você levanta para ir lá na cozinha beber água. Eu já não sou bobo nem nada, eu coloco um copinho lá pertinho. Porque tem dia que você levanta e você sai tateando, né? Não é Tatiana, não. É tateando na própria sombra, assim, aí tropeça ali, etc, etc. Somos nós, na sociedade, muitas vezes, a gente não sabe. É o falar. Muitas vezes nós temos dificuldade de se posicionar, fala até bem, mas fala na hora errada. Não tem umas histórias assim? Nossa, mas eu dou cada mancada. Não tem umas histórias assim? Isso tudo, simbolicamente, ou sinteticamente, nós estamos falando de inabilidades. O indivíduo não dá conta. Ele abre a boca. Vocês lembram da Ofélia? Esse povo novo não sabe, não. É só os antigos. A Ofélia só abre a boca para falar besteira. Você lembra da Ofélia? A mulher do Fernandinho. Você sabe quem é o Fernandinho, gente? Não se preocupe. É um programa de humor antigo. Hein? Ofélia, calada. Não lembra? Não, essa aí é outra, calada. Essa é do Chico City. Aí, o que acontece? Eu sou mais antigo que você. Mas aí, o que acontece? O indivíduo não dá conta. Ele abre a boca para falar mal dos outros. Ele tem o vício da maledicência. Então, são tantas questões que a gente vai listando, mas todas elas apresentam as nossas disfunções, os nossos distúrbios, as nossas neuroses, as nossas perturbações. E, muitas vezes, a gente caminha na sociedade como pessoas extremamente brilhantes, socialmente inseridas, mas trazemos marcas indeléveis do nosso passado. E essas marcas, essas dificuldades, elas vão se manifestar no trato com o semelhante. Porque se você ficar isolado, você
não terá oportunidade de colocar para fora as suas inabilidades e as suas virtudes, certinho? Então, como nós somos gregários e vivemos em comunidade, é na sociedade, então, é que nós vamos ter a divina oportunidade de burilar. Só que nestas dificuldades, muitas vezes a gente marca, a gente macera, a gente deixa a marca no outro. Eu ia falar do talho, né? A gente até taia o sangue dos mineiros, fala tudo errado, né? A gente cria problemas com os outros. E nem sempre sabemos. Nem sempre damos conta que nós estamos criando um problema com o semelhante. Como que funciona a vida? Qual que é o grande milagre para todos nós na evolução? O milagre da vida é exatamente nos apresentar o que nós estudamos em doutrina espírita e no Evangelho, que se chama misericórdia de Deus. Porque a misericórdia é um grande milagre. E a misericórdia só se apresenta quando estamos diante dos limites. Você esbarrou no limite, é um instante da misericórdia apresentar. Qual foi o limite de Moisés? Foi o mar. No Êxodo, não foi? No símbolo da história, qual que foi a misericórdia? Deus intercedendo e Moisés descobrindo os caminhos. Se não houvesse a intervenção de Deus, o que aconteceria? O exército egípcio iria aprisionar os judeus em fuga. Qual que foi o limite? O limite de Abraão foi quando ele teve que oferecer a vida de Isaac, não é verdade? Para provar a sua fé. Aquele momento do pai entregando o filho foi o limite. Qual que foi a misericórdia? Deus apresentou um cordeiro, não foi? Qual que foi, para nós, o limite? Qual é o limite para todos nós diante do fenômeno da vida? O grande limite é reconhecer as nossas impotências. A morte é um grande desafio. A morte é um divisor de águas. E o que é que Jesus nos oferece? A vida eterna. A vida eterna, ou a ressurreição, como queira, é misericórdia. Então, só que tudo isso acontece como um grande milagre e a gente, em determinados momentos, a gente compreende. Mas a maioria das vezes a gente não percebe que mãos, luz, benditas, atuam na nossa vida o tempo todo para nos mostrar que é possível vencer os limites. Nós somos como que, vamos dizer assim, esportistas que estamos treinando para superar marcas, para bater recorde. Esse é o símbolo do esporte para nós. Trabalhar vencendo os recordes, batendo os recordes, a definir que um dia seremos super-homens. Jesus é o referencial de super-homem. Ele vence todos os limites humanos. E diz para nós que nós venceremos também. Olha que extraordinário. Vinde a mim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Só que a ficha não cai. A não ser quando a providência divina nos enviam fenômenos que nos impactam de uma forma bem definida. E uma delas é o fenômeno da desencarnação. Eu gostaria de perguntar, vocês têm alguma participação? Vamos lá, Denise. O tempo está caminhando para o fim. Beto,
A nossa querida irmã Kátia Souza, ela lançou uma pergunta bem interessante. O tempo todo a gente está falando de vícios. E quando a gente não aceita algo no outro, a gente está constantemente resistente ao outro, isso pode ser um vício, por exemplo, me incomoda algo numa determinada pessoa e isso me limita de estar perto dela. Isso pode ser um vício? O que é um vício? Os encarnados podem responder, os espíritos já responderam. O que é vício? Vício é um ato que se repetiu. E ao se repetir, ele se transforma num vício. Né? Atitude, hábito, vício. O que vem em seguida ao vício? Formação do caráter. E o que vem depois do caráter? Destino. Prestem atenção. Atitude repetida vai caracterizar esse hábito. O hábito, ele pode quando se torna enfermiço pelo exagero, ele pode ser tratado como vício, e esse vício vai formando o caráter do indivíduo. Você falou sobre caráter, então agora eu chego no caráter. O caráter nada mais é nada menos do que a repetição de atitudes. Certinho? E para você trabalhar o caráter, você tem que movimentar com forças que são, vamos dizer, em tese antagônicas a esse tipo de caráter. Então, se você hoje tem um vício de falar mal de alguém, certo? Então, o que você pode trabalhar como uma força contrária a falar mal de alguém? Passar a falar no bem. Certinho? Num primeiro momento, você vai ser convidado a silenciar para você meditar. Mas você não pode ficar nesse circuito fechado. Você tem que trabalhar no sentido de operar para criar um outro hábito. O tempo me permite. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Posso? Dá tempo. Prometo que não vai ser uma nova reunião. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é? Resposta: Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiadamente terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Todo movimento que propõe a atitudes que são contraditórias ou antagônicas às propostas do amor, elas favorecem para que nós desviemos a nossa conduta dos princípios que norteiam a nossa intimidade espiritual. E isso nos traz repercussões complicadas. A vida diz assim: ama o próximo. Quando você comete, quando você implementa qualquer lei, qualquer fala, qualquer comportamento que contribui para tirar o outro do ponto central da justiça, da ética, da moral,
você está se comprometendo com ele. E criando um problema para você. Certinho? E ao repetir essas atitudes, nós estamos criando uma grande problemática para ser resolvida no tempo e no espaço. E o que Deus oferece para que a gente possa vencer esses desvios de conduta? Ele vai nos colocar numa jaula, nos aprisionar, ele vai imputar dificuldades para que a gente sofra, para que a gente pague, para que a gente responda de uma forma diante de cruéis manifestações? Não. Deus nos oferece um fenômeno natural, bendito, chamado reencarnação. Por quê? Através da reencarnação, que é uma resposta à questão 132 do Livro dos Espíritos, Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então nós planificamos a nossa reencarnação com o objetivo de sermos felizes. Agora, se nós criamos circuitos que dificultam o atingir o clímax da felicidade, seremos nós convidados para trabalhar de sorte a encontrar o caminho de volta. E esse caminho, Jesus nos revela de uma forma muito singela, só dizendo: ame. Trabalhe pelo amor. Forme novos caracteres na sua intimidade. Renove a vida pelo bem. Não no plano filosófico, mas com atitudes. Por que você está na sua lida, por exemplo, como mãe, como profissional, cada um na sua, nessa lida já há tantas décadas? Agora eu vou falar para a turma antiga, porque você é um espírito evoluído. O indivíduo é médico. Eu gosto dos dois exemplos, médico e professor. São os sacerdotes de Jesus. Deviam ser valorizados. E eles também valorizar a profissão. Porque tem muitos que fazem comércio. Mas eu quero dizer o seguinte: o médico, por que ele está ajudando a curar pessoas? Por que ele está estancando sangue? Por que ele está fazendo cirurgia? Que é um espírito enviado das estrelas? Ele está tendo a oportunidade de valorizar a vida pela dor do outro. Do mesmo jeito que eu falo para o evangelizador que está cuidando das crianças lá dentro, falando de evangelho. Outro dia o evangelizador falou para mim: mas está vindo poucas crianças na FIAC. Eu falei assim: mas você está preocupado com o público? Você não está sabendo o que tu está fazendo aqui, amigo. Você está fazendo evangelho é para você mesmo. E até você está numa casa espírita, se não vier ninguém encarnado, dê o estudo para os desencarnados. Estão vendo como é que desconhecimento nos afasta da base? Coisa simples. Nós estamos aqui na vida para entender que se eu estou tendo a oportunidade de ser mãe, é a tarefa mais bendita. Se eu falei bem dos médicos e dos professores, agora eu vou falar das mães. Não existe tarefa mais especial do que a das mães. Agora, a maioria das mães, nesse contexto evolutivo do planeta, estão tendo a oportunidade para descobrir o que é o amor verdadeiro. E a mãe, por excelência, já começa a trabalhar esse amor que ela tem pelo filho para o marido. Mas não. Ela está dentro da casa e disputando espaço. Não, meu amor é para os filhos. Tá bom.
Tá bom. Amanhã você vai entender que estar sendo mãe de filhos é uma oportunidade para que você entenda o que é a maternidade na vida. Os médiuns da casa estão tendo a oportunidade de experienciar o que é ser mãe. Porque a tarefa que mais associa a maternidade é a mediunidade. O médium dá o corpo, dá a palavra, dá o espaço, dá a dedicação para que espíritos recobrem a lucidez. Para que almas do lado de lá que estão vivendo perturbação se redescubram. Só que tudo isso acontece no silêncio da misericórdia. Ninguém levanta estandarte, bandeira. Para quê? Nas nossas atividades mediúnicas, não é, Eduardo? Geralmente, como é que os espíritos empedernidos são sensibilizados? Na grande maioria, pela presença das mães. O espírito desencarnou, está aturdido, desesperado no plano espiritual, passa por procedimentos terapêuticos dos mais variados, mas ele só vai ser tocado quando a mãe chega. Não necessariamente, eu vou repetir, não necessariamente a mãe do corpo. Quem foi a última mamãe dele? A mãe espiritual que acompanha esse espírito por milênios. Nós somos tocados, nós somos despertados no mundo espiritual pelo sentimento, não é pelo intelecto. Então, na reencarnação, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um trabalho para sobrepor esses limites e transformar aqueles vícios em virtudes. Agora, você não vai mudar batendo de frente com os seus erros, sabendo quem que você foi no passado, quem foi sua mãe, quem foi sua sogra. O povo já quer saber quem foi a sogra. Não, eu tenho que descobrir, porque aquilo é uma cobra. A sogra. Aquilo é uma cobra. Dorme até enrolada, a cama dela é redonda. Hein? Não é isso, gente. Eu estou brincando, viu? Porque tem muita sogra que é muito mais mãe do que a mãe. A mãe que é a sogra. São as nossas necessidades, tá bom? Eu estou dizendo aqui, de uma forma muito carinhosa, brincalhona em determinados momentos, com todo respeito, para dizer o seguinte, que nós estamos aqui para nos reencontrarmos. Pegaram lá? Agora, como você trouxe a questão do nosso irmão, se eu ainda continuo viciado em transferir a minha felicidade para o outro, eu vou precisar de passar por muitas decepções. Tem muitas dificuldades que a gente está vivendo aí na sociedade. A namorada que virou as costas, né? O casamento que acabou, ou as dificuldades lá no emprego, todo mundo persegue. Ele é um santo, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, que todas essas nossas dificuldades são recados que a vida está nos dando. Recados para que a gente pare, olhe e comece a repensar, porque nós não somos vítimas de nada. Se o companheiro está errando conosco, olha, gente, oremos por ele. Foi Jesus quem disse: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque eles já estão nas trevas. Agora, você também vai fomentar a treva dele? Difamando, aumentando a própria dificuldade do indivíduo? Não, isso não é postura do cristão. Quem comete o delito, ele já é réu do próprio delito. O que está acontecendo nessa nossa sociedade no momento mais doloroso que a humanidade já viveu? Sabem por que tantas avalanches de podridão estão na televisão? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque nós estamos entrando no milênio que é o último dia da semana. Esse próximo milênio, que foi startado aí em 1985 e agora o segundo movimento no ano de 2016, é o milênio
da separação do joio do trigo. É o milênio das grandes mudanças no planeta. Por que vocês estão vendo cenas como na televisão hoje? Está lá na Espanha, um grupo de pessoas curtindo a praia, fazendo caminhada, chupando picolé, não é verdade? De repente para uma embarcação e desce centenas de refugiados. Ficou todo mundo assim. E eles invadindo praia adentro, né? Passando pela praia e entrando para o litoral adentro. São mais de 200 mil refugiados nos últimos instantes aí, deram a data lá. São milhões de pessoas que estão se movimentando no planeta, mudando de habitat. O que caracteriza tudo isso? Nós podemos trazer uma explicação rápida, falando do que aconteceu em movimentos kármicos, em movimentos de causa e efeito, deflagrado a partir do ano de 1500, com as grandes navegações, os processos de escravidão, de invasões. Podemos fazer uma análise rapidinha aqui. Porque aqueles que a sociedade arrancou lá da África, por exemplo, para escravizar, não é? Muitas vezes são estes que estão lá desesperados, querendo um lugar para viver com dignidade. Porque eles tiraram pessoas da dignidade. Estou fazendo uma resposta matemática muito rápida, conclusiva apenas dentro do contexto que eu estou elencando aqui para a gente pensar um pouco do que é lei de causa e efeito. Porque as nossas atitudes, seja conosco mesmo, ou seja com o semelhante, ou com comunidades, ou com nações, o nível de repercussão das nossas escolhas estão sendo anotados no livro da nossa vida. Então, por que o indivíduo reencarna para tentar redirecionar milhões de pessoas? Como, por exemplo, está fazendo dignamente, de uma forma solene, hoje, o líder maior da Igreja Católica. Um homem que as pessoas olham para ele, as pessoas sensíveis, percebem e se sensibilizam. E para muitos ele é Deus. Ele já é o próprio, até para espíritas, é o próprio Francisco de Assis reencarnado. Ele está ali numa luta para poder reconduzir de uma forma diferente o que antes ele conduziu de uma forma equivocada. Ele está tendo uma oportunidade. Se o âmbito é maior, é porque ele se complicou com o maior. O âmbito nosso é pequeno. É a família. Então, se nós estamos lutando para tentar ver se aperta o parafuso, é porque nós desparafusamos, ou então apertamos tanto o parafuso que ele perdeu a rosca. Aí hoje nos entregaram uma nova chave de fenda, um novo parafuso, para que a gente possa usar os recursos da inteligência, da habilidade, do sentimento, não para parafusar, para macerar, encarcerar, mas para auxiliar os companheiros para que eles se reencontrem na vida. É a lei de amor. Nós estamos diante do fenômeno das tempestades. Os discípulos se encontravam no barco, conforme a descrição de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, eles estavam no barco. Eis que surgiu uma tempestade. Jesus, em tese, estava adormecido. O barco representa a oportunidade para que nós nos movimentemos na vida. O barco é instrumento. Todo tipo de instrumento é como se representasse o barco. E muitas vezes o mestre nos coloca na condição para que a gente aprenda a levar o barco adiante. Mas sempre haverá as tempestades. Porque é na tempestade é que nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática o que o mestre ensina. E ele nos ensina a operar com amor. Só que somos frágeis. E muitas vezes nos desesperamos. E por isso, Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então ele, Jesus, levantou, repreendeu os ventos. Os ventos, o mar,
e depois seguiu-se uma grande bonança. É necessário que nos harmonizemos. É necessário se reequilibrar. Aceita a ajuda. Seja humilde. O pior cego é aquele que não quer ver. A pior doença é o do doente que não se coloca na posição de, primeiro, reconhecer a doença. Segundo, verificar a importância do sacerdote que o ajuda. E terceiro, buscar ajuda divina. Deus. Porque Deus ajuda e abre portas. Inclusive nos fala com esperança de que dias melhores estão a caminho. As tempestades são manifestações de Deus para que a gente perceba que temos potenciais para inclusive dominar os ventos, sobrepor e poder estar muito acima das questões materiais. Para um espírito se despertar no mundo espiritual, sem perturbação, para que o espírito desperte feliz, ele só assim despertará pelo dever cumprido. Bem-aventurado quem desperta no mundo espiritual, olha para trás e diz assim: valeu, Senhor, eu fiz o que eu pude. Obrigado. Abençoe aqueles que ficaram, porque agora eu tenho que continuar. É muito triste quando o espírito desperta, olha para trás e diz assim: meu Deus, eu rasguei o plano divino, eu infelicitei, eu dei péssimos exemplos, eu desviei, eu joguei fora a família, eu abandonei a mim mesmo. Existem milhares de casas espíritas pelo mundo afora, com atividades solenes e terapêuticas cuidando dessas almas. E por isso a gente pode dizer com muita tranquilidade, embora um tanto quanto entristecidos, que a maioria das pessoas desencarnam e chegam no mundo espiritual olhando para trás e tendo esse sentimento de que não cumpriu o dever. E aí, agora, como nunca o fiz, eu chamo vocês com muito carinho para um despertar. Chegou a hora, amigo. Chegou o momento, irmã, de redirecionar o destino. Nada acontece por acaso. Você não chegou no Espiritismo por um simples movimento das coincidências da vida. Você chegou aqui porque recebestes um convite. Pode ter vindo através de um amigo, de uma carona, de um vizinho, de um livro, de uma internet, de uma palestra, o que seja. Mas eu convido você para pensar que esse convite veio no momento oportuno, na hora devida, e ele foi disparado, ele foi assinado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele confia que chegou o nosso momento e estamos prontos para tal, porque senão o convite não teria sido disparado. Agora é com você, é com cada um de nós. Não pense que seja difícil. Basta você querer, porque o querer é poder. A sua vontade é soberana. E você nasceu para brilhar. Brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens. Muito obrigado a todos vocês, aos amigos que nos acompanham pela internet, que possamos voltar para os nossos lares felizes, sabendo que o dia 10
de agosto do ano de 2017 está registrado nos anais da nossa caderneta divina. Sejam felizes com estas notícias. Muito obrigado pela paciência e vamos agora orar por todos aqueles que passam por dificuldades. Nós agradecemos ao Carlos Alberto pelo estudo da noite.